O tabernáculo se chama Mishkan no hebraico. Ele é uma ordem de Deus para que fosse feito conforme o modelo que ele mostrava. O tabernáculo é um microcosmo do universo. E a criação dele está atrelado com a criação de todas as coisas no original, na criação original de Deus nessa terra. Então é muito mais do que uma tenda. Ela é extremamente complexa. Muitos anos eu venho trazendo seminários falando no sentido sacrificial, apontando para Yeshua. Agora, nessa festa de tabernáculos, eu vou introduzir um pouquinho aqui. Nós vamos estudar o tabernáculo com mais profundidade. Enquanto você entende, você vai conseguir compreender um pouco mais da sucá que você constrói. Você vai entender um pouco mais a respeito do que é a essência disso e por que o Eterno mandou fazer e perpetuou isso como uma festa que vai estar até na eternidade. Tabernáculos vai ser sempre celebrado. E ela tem características muito preciosas aqui. Então, como ela é um microcosmos, do universo, a sua construção reflete a criação original. Está escrito bem em cima no título aí. Vocês podem acompanhar. Salmo 78, 69 diz assim: construiu o seu santuário como no alto céu, como a terra que estabeleceu para sempre. O interessante é que o modelo terreno sempre é um modelo espiritual. Hebreus vai falar que tem o mais perfeito tabernáculo. Há um tabernáculo espiritual apresentado para nós. E quando a gente pensa assim, não é questão de céu, não é aquela ideia de céu como um lugar para onde você vai, mas é uma dimensão onde você está ou não está. Céu é uma dimensão onde nós entramos e não um lugar que está preparado para irmos, porque o Yeshua, nos ensinando a orar, ensinou que nós deveríamos orar para que o reino viesse e a vontade se estabelecesse na terra, como era feita no céu. Ele está dando pistas aqui para nós, que no céu há uma estrutura criada, porque existem seres espirituais que foram criados para o céu. O ser humano é o único ser que foi criado como, vou usar uma expressão que é conhecida de uma forma até um pouco errônea, atrelado a uma determinada religião, mas eu vou usar uma expressão para você entender. O ser humano é o único mediador entre o mundo espiritual e físico, conhecido também como médium. Médium é aquele que consegue conectar coisas espirituais com coisas físicas. O único que tem essa capacidade é o ser humano. Nem os anjos têm essa capacidade e nem outra espécie criada consegue isso. Porque o Eterno, ao nos fazer, Ele nos fez num modelo. E o tabernáculo fala primeiro da sua criação, como algo que Ele estabelece, e é o que eu vou mostrar aqui, eu já estou mostrando na verdade, nós vamos ler juntos. E depois Ele fala numa estrutura do corpo humano também. E se nós começarmos a entender a profundidade que a Torá expressa sobre isso, nós vamos entender que nós somos uma manifestação do que foi criado no celestial, no terreno. Somos a manifestação no terreno do que foi criado no celestial. Ficou melhor a frase. E se você compreender essas coisas, você vai entender que todas as coisas, não existe o mundo das ideias, como nos ensinou Platão na filosofia. Mas existe um mundo espiritual construído, estruturado, aonde Deus manifesta. E por que Ele quis manifestar em você? Porque nós não estudamos isso dentro da teologia evangélica cristã, mas olha o que aconteceu. O ser humano, ele é a parte mais baixa criada nos mundos inferiores. Inferiores não de inferioridade, porque existem níveis de mundos aonde a glória de Deus se manifesta. E a parte mais baixa do mundo inferior está o ser humano, que é o material, o terreno. Amém? Inferior porque é material e terreno. Porque se nós víssemos a presença de Deus, nós derretíamos, só com a sua glória. Certo? Moisés pediu para ver a glória dele passou aqui, a Shekhinah, a manifestação da presença dele. E ele teve que olhar pela fenda de uma rocha. E depois de descer do monte, ele estava com tanta presença que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele, que ele teve que botar um véu.
Então, para você entender, Deus filtra isso. Deus é tão poderoso que se não tivesse a manifestação dos mundos, que são 10 mundos que se organizam, esse filtro que ele criou, são 10 dimensões, mundos no sentido não de planetas, queridos, mundos no sentido de dimensões. Tem 10 dimensões que Deus filtra a sua presença até que chegue em nós para nós não sermos destruídos. Amém? Está entendendo isso? Ele é tão poderoso que ele precisou de 10 filtros, e o último filtro, aonde está o mundo material, aonde nós estamos. Mas olha como ele ama tanto, que ele decidiu construir o ser humano, diferente de fazer o homem e construir depois a mulher e as coisas. Ele fez isso numa proporção que pudesse suportar a sua presença habitando dentro de nós. A presença do Eterno pode habitar em você. Ele te fez com essa estrutura. Você suporta a glória de Deus. Amém? Mas não a Shekhinah no total. No filtro, ele colocou uma porção dizendo assim, aquilo que a gente chama, no judaísmo fala fagulha, né? Ele coloca uma fagulha divina em você. E aí o próprio Espírito dele age em você. Então você suporta a presença. O tabernáculo nos ensina isso. E você vai ver aqui, lá em Gênesis, um paralelo aqui para você entender, né? Gênesis 1:7. E separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E aí ele colocou no tabernáculo uma construção. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Assim como ele separou as águas do firmamento, ele fez a separação também. Então é um arquétipo, é uma forma manifestada da sua criação espiritual no terreno. Então quando você olha o tabernáculo celestial, e você contempla o terreno que Deus quis mostrar. Então ele está ensinando para você que está tudo interligado. Desde o início da criação, ele já pensava num lugar aonde ele pudesse colocar a sua presença. No mundo criado e na sua vida. Você é o modelo desse tabernáculo. Por isso que nós vamos ver nos próximos textos que 2 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer que nós somos tabernáculos do Espírito. Porque quando a gente fala assim, somos tabernáculos, somos um templo, somos uma tendinha andando por aí, que Deus que fez. Não, ele está falando de profundidades de conhecimento e de manifestações. Você é o modelo do tabernáculo. O modelo do tabernáculo é o modelo do universo, onde Deus manifesta todas as coisas. Olha só, a segunda comparação ali vai estar Gênesis 1:14. Haja luminares no firmamento do céu. Êxodo 25:37, também lhe farás 7 lâmpadas, as quais acenderão para iluminar de fronte dele. Deus cria no universo luz. Deus cria no tabernáculo luz. Está entendendo qual é que é a equiparação aqui? Tem vários, mas vamos colocar só esses aqui hoje. Gênesis 2:1. Assim como foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Êxodo 39:32. Assim foi concluído toda a obra do tabernáculo, a tenda da presença de Deus. Deus iniciou e acabou. O tabernáculo Deus iniciou e acabou. Abençoou Deus, Elohim, o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim fizeram, então Moisés abençoou. Deus abençoa o 7º dia quando termina a obra. Moisés abençoa o povo quando termina o tabernáculo. Então há uma ligação muito profunda nesse aspecto do tabernáculo em criação estrutural de Deus e criação e reflexo do que existe no céu, na terra. Amém? Então, ele santificou um santuário no céu e manifestou na terra. Vai fazer sentido daqui a pouquinho. Agora, se você é um tabernáculo de Deus, você é um modelo do que ele já criou no céu e colocou na terra. Só que o modelo do céu tem parâmetros que devem ser seguidos. E foram criteriosamente cuidados.
Quando manifesta na terra, o mesmo parâmetro tem que ser seguido do céu. E criteriosamente cuidado. O mais perfeito tabernáculo, Hebreus fala que é Jesus. Por isso que Jesus é o modelo. Ele é o modelo de vida, modelo de cumprimento de Torá, modelo de santificação, modelo para mim e para você. Modelo de ser humano. Mas ele é criado no céu e manifestado na terra. Da mesma forma você foi criado no céu para ser manifestado na terra. E quando você é manifestado na terra, você precisa cumprir todos os requisitos, tudo aquilo que o Eterno pretende de você, para que a presença da glória dele seja vista em você e através de você. Diga amém. Não é de qualquer jeito, queridos. Se você não tiver o modelo organizado, você não consegue perceber. Então, isso é tão importante que a criação ali embaixo, a Escritura traz 13 capítulos de descrição da Mishkan e apenas um para a criação do mundo. Então, o tabernáculo foi mostrado em 13 versículos, enquanto que a criação do mundo foi feita em só um. Por que está falando? O 13 é um número bíblico que representa coisas a respeito de Deus, que eu não vou entrar aqui. Não é o número do azar, não é o número... aquele número também. Tá? E tem na gematria tem uma importância. Mas olha só. Quando Deus detalha isso, Ele está falando que o lugar que Ele vai fazer para habitar não pode ser feito por mãos humanas. Lembra que Davi tentou construir? Ele diz assim, que ele não habita em templos feitos por mão de homens. Por isso que ele detalha exatamente nesse texto de Êxodo o que precisa ser feito para que não haja erros na manifestação do modelo do céu na terra. Assim a sua vida é detalhadamente elaborada com um projeto, com um projeto estabelecido que você não pode construir de qualquer forma. Todo aquele que constrói fora vai ter problemas. Isso é tão sério que está falando desde a tua saúde, desde a tua alimentação, desde a tua vida, desde as tuas finanças. O ser integral está relacionado com o modelo celestial. Até rimou. O ser integral está relacionado com o modelo celestial. Aquilo que você é, não é aquilo que você se faz. Sou sociólogo, tenho formação em sociologia. E a gente fala que o meio é que torna você. Muito legal numa teoria humanista. O meio pode influenciar você. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas você não é fruto do meio. Mas você pode ser influenciado totalmente e se deturpar pelo meio que você vive. Você é fruto de um projeto do Eterno, pré-estabelecido, o qual Ele deseja cumprir. Agora, ou você conhece esse projeto e se adequa, ou você sempre vai ficar paralelo ao projeto dele, tentando trazer ele para a sua vida. O detalhe é que a maioria das pessoas não consegue compreender que o universo todo está centrado nesse modelo celestial. E agora nós vamos ver que a vida humana também está centrada no modelo celestial. Se você compreender que a sua vida humana está conectada com aquilo que Ele disse a teu respeito, você vai começar a ter benefícios muito maiores. E aí não está tanto na questão, não está ligado ao quanto você ora, ao quanto você jejua, ao quanto você vem na igreja. Não está ligado a isso. Também não estou dizendo que não deve fazê-lo. Mas estou dizendo que às vezes a religião, ela estraga a nossa concepção e o nosso entendimento do que Deus deseja de nós. Porque se você orar e não ler Bíblia, você nunca vai ter respostas de Deus. Mas eu não entendo a Bíblia quando leio, então piorou. Porque se você não entende a Bíblia ao lendo e ora. O
Que dó. Tá, mas como assim? Então eu estou perdido? Não, não está perdido. A nossa cultura é triste, porque nós somos viramos especialistas em tudo que é coisa. Você percebeu? O que mais tem no Brasil é faculdade, mestrado, especialização, isso, aquilo, e todo mundo tira esse caminho, me especializo. Mas em questão de Bíblia, todo mundo é autodidata. Já percebeu isso? Que Deus te livre e você nunca precise. Mas se tivesse que fazer uma cirurgia no seu cérebro, você ia chamar um especialista ou autodidata? Hã? E no coração? Também um especialista. Mas por que na hora da tua vida espiritual, que é muito mais importante do que o teu cérebro, do que o teu coração, você deixa qualquer um falar na tua mente e você acredita? E é seguido pelo autodidata. E quando, com todo respeito, eu sei que o dom, a vocação de Deus é irrevogável, mas todo aquele que é chamado por Deus, ele tem que ter compromisso de ter Bíblia na sua vida. Agora, quando eu vejo os irmãos dizendo, não, esse sim que é pastor bom, esse sim que é homem de Deus, aquele do calcanhar rachado, do chinelo de dedo, aquele do joelho calejado. Tá, entendi que o calcanhar rachou, chinelo de dedo ele usa, tem calo no joelho, mas eu estou falando de chamado. Não, esse é homem de Deus. Também entendi. Mas e daí? Não, esses são especiais. Deus usa porque tem unção. Tá, eu também entendo que Deus capacita com unção, porque eu creio na unção e conheço a unção do Eterno. Mas a unção, ela é unção para um propósito. Unção Deus dá para um propósito. Agora, se você não é preparado para o propósito, como que Ele vai te ungir? Como que Deus vai ungir alguém se Ele não tem um propósito definido? E aí nós vemos muitas coisas acontecendo aí. Modelos que são muito mais aceitáveis e fáceis de seguir. Porque são pessoas desequilibradas, pessoas avarentas, pessoas fofoqueiras, pessoas desocupadas, mas que em algum momento encontram no povo de Deus uma possibilidade de enganar. E sabe por que a gente é enganado? Porque falta para nós Torá. Porque se nós... Não, é que eu tenho o dom do discernimento, querido. O dom do discernimento é fantástico. Mas sabe como é que você vai discernir? Eu vi uma vez, quando eu era militar ainda, que a polícia, o pessoal lá, esqueci o nome do pelotão especial, dos Estados Unidos, para verificar a falsificação, eles não estudavam a nota falsa. Eles estudavam muito a verdadeira, para que quando ele visse uma falsa, não fosse enganado. O problema é que nós não temos referências verdadeiras, porque foi tirado de nós a referência. Hoje eu estou com o celular aqui, mas está aqui a Bíblia. Foi tirado de nós a referência, então qualquer coisa que nos apresentarem, ela bate como referência. E o falso é muito fácil de confundir, porque inclusive no modelo bíblico, o que Deus fala é que há uma falsa videira. Como você conhece a falsa videira? Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, logo tem uma falsa. Mas ele fala em Apocalipse quem é falsa. Como que você conhece a falsa? Conhecendo a verdadeira. Ótimo. Mas quais são as características? Como que você sabe que uma uva é falsa e que uma uva é verdadeira? Provando. Provai e vede que o Senhor é bom. Aplauda o Senhor por isso. Porque na aparência vão ser iguais,
No fruto vão ser iguais. Na videira, na parreira, que diz o gaúcho, aqui vão ser iguais. O suco vai ser da mesma cor. Igual. Só que na hora que você beber, você vai ver a diferença. O problema é que o mundo que nós estamos é um mundo de aparência. Deu cacho? É uva. É parreira? É videira. Deu suco? Ótimo. Tá barato? Tá na promoção? Leva. Desculpa, queridos, não podia perder essa. Não precisa ter excelência. Tá baratinho? E sabe como é que é o barateamento da graça? É quando a pessoa aceita você de qualquer jeito, diz que está tudo bem, tu vai para o céu, está tudo enfileiradinho para o céu, aleluia. Continua vivendo a sua vida lascada, mas Jesus é lindo, Ele te ama e você vai ter vitória. Mas a vitória nunca vem. Tu fica a vida inteira esperando a vitória. E ela não vem. Porque a vitória não está condicionada ao que Deus vai te dar. Porque Ele já te fez mais que vencedor e em Cristo Jesus cresceu todas as coisas. Agora, ou você caminha na vitória. Mas não estou pregando sobre vitória, mas só para te entender. Então o falso é muito mexido e confuso. Mexe muito conosco. Próximo slide, por favor. Por isso que o tabernáculo é tão importante. Um esticão paralelo com o corpo humano, mas não da forma que eu já expliquei. Corpo, alma e espírito, tripartido, que nós já estudamos sobre isso. Há mais profundidade aqui. E olha só, Jeremias 7:4 fala um texto lá a respeito do que o Senhor queria. Ele usa um termo no plural para falar que está falando das pessoas, que Ele queria habitar no meio das pessoas e não no meio no sentido de estar com eles, mas estar neles. Eu não vou ler todo o texto aqui. E depois Jesus vai dizer, Yeshua vai dizer exatamente lá em João 2, que Ele é esse templo, falando a respeito do templo que derrubaria, destruiria esse templo, em 3 dias Ele levantaria, falando a respeito do seu próprio corpo, dando a entender então que tanto lá em Jeremias, quanto na fala de Yeshua, quando está falando em templo, está falando em essa construção, nesse tabernáculo do eterno, está falando da sua vida e do seu corpo, diga amém. Isso é importante você saber. E por fim, aqui em 1 Coríntios, é o texto que eu já citei. Não, esse aqui é outro. É 1 Coríntios. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha só, o 2 Coríntios 6, acho que é 2 ou 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer: não sabeis que os vossos corpos são Espírito de Deus que habita em vós, que não sois de vós mesmos, fosse comprado por bom preço. Agora aqui ele diz algo mais importante. É 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha o 20. Porque fostes comprados por bom preço, portanto glorificai. Próximo. Pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ótimo. Agora no verso 3 está dizendo: se você destruir o seu templo, que é sagrado, que está escrito ali embaixo, se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Espera aí, você já tinha lido isso? Se você destruir o santuário de Deus, Ele vai destruir você. Então, vivendo da sua maneira, destruir o que Ele edificou, profanando aquilo que é sagrado, está escrito ali: pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Se você profanar isso, Ele vai destruir você. Não, peraí, Deus é bom. Isso aí é coisa do Antigo Testamento, apóstolo. Porque nós estamos na graça. Deixa eu só te orientar. 1 Coríntios 3,16 é da graça, para aqueles que dividem a Bíblia sem entendimento. Se você destruir o santuário de Deus, Deus vai destruir você. Como que nós destruímos o santuário de Deus? Como que nós destruímos? Agora vamos entender o que é o tabernáculo no aspecto do nosso corpo. Está atrelado justamente ao corpo. Não é o diabo, é você. Está escrito: se alguma pessoa destruir o santuário de Deus. Não está escrito: se Satanás destruir o santuário. Não.
Está escrito, se alguma pessoa. Então, aquele que é santuário de Deus, que é você, se você destruir aquilo que Deus fez que é sagrado, Deus vai destruir você. Não, mas essa não é a palavra que eu quero ouvir, eu quero da Vitória. A Vitória deve ser uma senhora. E numa Vitória, mas ela não participa dessa igreja. Se está esperando a Vitória, ela não vai vir aqui. Porque a Vitória, a dona Vitória, a irmã Vitória, não é membro dessa igreja aqui. Agora, a Vitória de Yeshua já foi conquistada e ela é sua, diga amém. Amém. Se seguir os seus mandamentos e fazer aquilo que ele manda. Senão não vem. Não vai vir. Olha só, o tabernáculo, então, lembra que todo esse, tem um fundo ali, a figura, mas a gente viu toda a entrada ali, né? O tabernáculo, então, ele é um sentido da cabeça. Lembrando que o tabernáculo é só essa parte da tenda. O pátio não está contando aqui. Olha lá, tabernáculo cabeça, a arca da aliança é o cérebro. Olha que coisa poderosa isso. O que Paulo manda você renovar mesmo? A mente. As duas tábuas, 2 hemisférios do cérebro. As tábuas da lei estão dentro da arca da aliança, são 2, cada lado do teu cérebro. E o que está escrito lá naquelas tábuas? A Torá. Então, de um lado e outro do teu cérebro, precisa estar escrito o quê? A lei do Eterno. Se não tiver, não vai manifestar. Os olhos são a menorá. Aqui, na mesa dos pães, eu quero falar dos sentidos também. Se você pensar, então, está vendo a arca, você vai ter o candelabro e a mesa no lado, o altar do incenso e a porta de entrada, que ele vai falar como sendo o cérebro na arca, os 2 hemisférios, um candelabro num lado, um olho, os pães no outro, sendo o altar do incenso. Você sabe, né? A figura que eu estou dizendo, a gente já fez várias vezes aqui. O olfato, o nariz e a entrada da boca. É o que ele está desenhando ali. Olha só, o nariz é o altar de incenso e a boca é a entrada. Mas eu ainda quero falar dos sentidos para você, que eu acho que é mais profundo um pouco. Os olhos é por onde você vê todas as coisas, que vai para o teu cérebro e depois vai descer para o teu coração. Estava estudando a respeito do coração e nos foi ensinado que o coração é uma bomba. Já ouviu falar isso? Que fica bombeando sangue. Ele estava vendo um estudo americano, ainda bem que era legendado, glória a Deus por isso, porque senão eu não hablo. E aí, olha só, mostrando que o coração ele é enrolado de uma forma diferente. E quando ele bombeia, ele faz um redemoinho. Sempre fazendo esse redemoinho. Aí quando falou, eu disse assim, meu Deus, isso aqui é muito forte. Daí a pessoa abre o coração, seca o coração e abre, e ele mostra que o coração é um músculo inteiro que se enrola em forma de redemoinho. O cientista que está mostrando isso aí, diz assim, meu Deus, isso é muito importante. Então quando o coração está batendo, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele sempre dá essa bombeada, não é uma bomba, mas ele está girando. E o teu sangue está fazendo isso aqui, ó. O que eu tenho falado sobre o mundo espiritual? Que Deus nos coloca em espiral. A tua vida é bombeada em ciclos ascendentes. Por que você quer ficar estagnado? Por que você quer ficar rodando no mesmo lugar se o teu próprio sangue todo dia é bombeado assim em ciclo ascendente? A vida já te faz uma elevação no teu sangue. Então essas coisas, os olhos captam por teu cérebro, que trazem as coisas para o teu coração. Eu estava falando como então que a gente vai profanar esse santuário e estragar. Quando você coloca a primeira coisa na sua mente, no teu cérebro, aquilo que não é renovado pelo Eterno. É muito poderoso Romanos 12, 1 e 2. Renovação de mente, você precisa renovar a mente. Como que nós
vamos renovar a mente. Leia Salmo 119 e você vai aprender tudo sobre Torá. Falando até como o jovem guardará puro o seu caminho, guardando conforme a tua Torá. Então, nós podemos entender que a renovação de mente vem em querer saber. Eu preciso saber. Queridos, uma das coisas que a gente foi enganado e não com maldade, ou talvez sim, mas numa ignorância do que nos foi ensinado, que nós achamos que amar a Jesus é pegar um violão e ficar cantando: eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, e não estou debochando. Tá? Só que você pode ficar 1 hora cantando que ama Jesus e sair do teu momento. Eu vou pegar pesado aqui, queridos, não dá mais para ficar falando coisinha. Depois tu vai lá, senta na tua mesa e come carne de porco. Eu estou falando que todo o teu suor, todo o teu tempo, toda a tua dedicação para dizer: eu te amo, Jesus, eu te amo. Jesus olha para ti assim: por que me chama de Senhor e não faz aquilo que eu vos mando? Eu falei da coisa mais básica, irmãos. Sabe por quê? Porque João, pode colocar para nós aí, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tá, peraí. Então amar Jesus não é ficar cantando louvor, não, isso é lindo. Eu amo, sou parte disso, estava falando aqui da música. Mas agora assim, o amor não é pelo quanto você canta, é pelo quanto você obedece. O quanto você obedece? Então tem problema a gente comer carne de porco, meu irmão. O problema da carne de porco não vai te levar para o inferno. Glória a Deus, estou salvo então. Não, mas você é sempre ignorante. Como assim? Provado cientificamente, atrapalha nos teus neurônios e no raciocínio e compreensão das coisas. Por que Deus disse: eu vou proibir de comer essas carnes aqui, esse tipo de comida eu vou proibir? Por quê? Porque eu sou Deus e eu mando e tu obedece, ponto final. Eu criei você, eu sei exatamente como você funciona. Não coma isso aqui, porque isso aqui vai tirar de você a capacidade de me ouvir. Isso vai tirar de você a capacidade de me entender. Isso aqui vai tirar a capacidade de crescer no entendimento e na renovação da sua mente. Tira e está tudo bem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E olha lá o próximo. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Quer a manifestação de Deus? É simples. Guarda. Não estou dizendo pare de comer carne, não sei de que lá. Meu irmão, isso é uma parte. Lembra que o que está escrito? O templo que sois vós é sagrado. Se alguém destruir esse templo, Deus o... Fala bem alto. Deus o... Então assim, se você destruir o templo, Deus vai destruir. E queridos, eu falo mais uma vez que não se ofenda pela alimentação, mas entendam o porquê que Deus escreveu lá e te instruiu nisso. Não brinque com a tua vida, porque o santuário de Deus é sagrado. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Como que Deus vai destruir? Fica brincando para ver, achando que não tem problema nenhum. Daqui um dia, morreu do que não sei. Coisas simples como alimentação podem mudar a sua história. Vamos voltar lá para o slide, vamos encerrar aqui. Só para você entender, tem muitas coisas importantes que Deus fala que está relacionado ao tabernáculo. Aí você vai ver lá. Então, os olhos, o nariz, o pão da preposição também, aquela mesa também fala do teu paladar, falando daquilo que você come. Está muito associado, e não é eu que estou inventando isso aqui é estudo profundo de Torá, meu irmão. Isso aqui não é o Aguinaldo que escreveu, fazendo associação. O ouro que está no tabernáculo fala da alma, a prata fala do corpo, o bronze fala da voz, porque o bronze é um som que retine, todo sino é feito de bronze, fala da voz. Aí, aqui inverteu, né? Mas o tecido azul que está cobrindo ele é as veias do teu corpo. O tecido roxo é a carne. O tecido vermelho é o sangue. O linho
é o intestino, que é todo aquele tecido branco, são vísceras. A pele de cabra no tabernáculo fala dos teus cabelos, fala do teu corpo também, pelos, né? Que reveste o teu corpo. A madeira de acácia fala dos teus ossos, que é algo que não aparece, mas foi revestido. A madeira da acácia está lá em todo o tabernáculo revestido de ouro. Então é algo que não aparece, mas é a estrutura que segurava o tabernáculo. Olha a quantidade de simbologia e de... Não dá para aprofundar aqui, eu já estou encerrando. E aí, os olhos, olho para as lâmpadas também, e o nariz, o incenso, que nós já falamos ali em cima nessa estrutura. Olha o quanto é profundo. Então, o que está relacionado ao seu corpo, com a sua carne, desde o alma, corpo, voz, até a tua voz, está ligado com o tabernáculo e como Deus criou. A veia, as tuas veias, tua carne, teu sangue, teu intestino, teus cabelos, teus ossos, tudo está relacionado com o santuário de Deus, que é você. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. O nosso corpo é fundamental para que cumpra o propósito de Deus nessa terra. Vou falar de novo. O nosso corpo é fundamental. Deus não vai usar um fantasminha camarada. Tá? Não funciona, isso não existe. Ou você vive com esse corpo e se deixa usar e se alinha, ou você vira um fantasminha. Né? Estou brincando por causa do desenho animado, né? Que você que é mais antigo vai lembrar. Meus irmãos, a espiritualidade das coisas está descrito na palavra de Deus e manifesto para nós de forma clara, para que nós venhamos atender às coisas de Deus. E durante essa semana nós vamos aprender muitas coisas a respeito do teu corpo, que é santuário de Deus. E nós vamos crescer no conhecimento da sua palavra e na prática da nossa vida. Não se preocupe, ninguém vai aqui, não é programa fit, não. Não é para ninguém mudar aqui e ficar, mas é para você entender que está muito atrelado o teu corpo físico com o que é espiritual. E muitas coisas que você ainda não alcançou espiritualmente é porque o teu físico não está preparado para receber do eterno. Mas a boa notícia é que Ele vai preparar você nesses dias. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja. E declarar, ó Deus, que esse tempo novo que estamos vivendo, de compreensão, de entendimento, Ele possa nos elevar espiritualmente, na nossa forma física, na nossa forma de pensar, não por uma questão estética, mas pela tua Torá, que declara que nós somos santuários de Deus, o santuário sagrado, e nós queremos glorificar o teu nome, ser santo como tu és santo, para que nós possamos acessar as dimensões espirituais que o Senhor com tanto amor preparou para nós, para que nós viéssemos acessar. Eu abençoo a tua igreja, Pai, sobre essa palavra, em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. Amém, queridos. Dá um aplauso ao Senhor.